no ar o programa Trânsito Seguro. Hoje é dia 17 de outubro de 2019 e hoje a gente conta com a participação novamente do professor Alexandre Matos. Ele é jurista, escritor, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, especialista em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito e também empresário. Recentemente ele lançou aí a obra, né? Ele é autor do livro Nulidades dos Atos Administrativos de Trânsito, que aliás a gente vai, como a gente vem anunciando durante a semana aí, de algumas semanas, né? A gente vai fazer o sorteio do livro hoje aqui ao vivo para quem entrou. São 41 pessoas que estão concorrendo ao livro do professor Alexandre Matos. Professor, mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa para a gente falar sobre suspensão, cassação, sobre multa, enfim. Bacana. Tudo que se fala aí de trânsito, tudo que envolve o mundo do trânsito. Bacana. Bacana, Alessandro. O prazer e a honra é minha, né? Na realidade, Trânsito Seguro, como o próprio nome diz, né? Teu programa, ele, de todas as maneiras, ele contribui para a nossa sociedade, não só com informações, com essas entrevistas que você faz maravilhosas, enfim, né? Tudo aquilo que a gente puder trazer de informação para contribuir para o conhecimento do motorista é bom, né? De alguma maneira a gente está contribuindo. Esse é o nosso objetivo aqui, realmente, né? A gente está informando. Eu sempre falo, o programa, ele surgiu dessa necessidade de falta de informação para a sociedade. Verdade. Isso lá em 2012, né? E ainda existe muita falta de informação. Às vezes até as mídias poderiam contribuir mais, as TVs, as rádios, em passar essa informação correta para o cidadão. Às vezes o cidadão procura o órgão de trânsito lá, né? Um Detran, e às vezes ele não tem aquela informação que talvez que ele esperasse tá recebendo lá. Tá? E o pior, muitas vezes, é que além da falta de informação, é a informação errada, né? Sim, a informação Isso é errada, pior, exatamente. Bom, pessoal, como eu disse, o professor Alexandre Matos, ele já teve uma outra participação aqui, só que muita coisa que a gente queria falar não deu tempo de falar. E hoje a gente pretende falar de bastante coisa, e se não der tempo, depois se ele aceitar, ele volta aqui de novo para estar falando aí de trânsito. A gente vai começar falando de uma situação, professor, uma pergunta que eu tenho, como eu sempre faço, eu separei algumas perguntas aqui. Para quem estiver em casa assistindo, quiser mandar também uma pergunta sobre essa questão de recurso de multa, suspensão e cassação de habilitação, pode mandar através do WhatsApp do programa Transseguro, que é o DDD 011 94253 8598. Eu vou repetir, 011 94253 8598. Você pode mandar também, se você estiver assistindo pelo Facebook aí da TV Guarulhos, pelo meu Facebook, pode mandar a pergunta também pelo Facebook que a gente vai responder aqui. A primeira pergunta que eu tenho aqui para o professor Alexandre Matos é o seguinte, é uma dúvida muito corriqueira, professor, que é assim, muita gente reclama de que se perder o prazo de 15 dias da indicação do condutor infrator, mesmo que ele prove que naquele dia ele não estava ao volante, né, não estava conduzindo o veículo, o órgão de trânsito não está aceitando a indicação e até mesmo cassando a CNH do condutor, suspendendo, né, ou cassando a CNH do condutor proprietário do veículo, se for o caso, né? Então, como que o cidadão pode fazer nesse caso quando ele perde o prazo e ele consegue comprovar que não era ele que estava ao volante do veículo? Bacana. É muito interessante essa pergunta e é um problema recorrente. Na realidade, a sociedade ela tem vivido essa problemática, né? Eu já tive essa indagação em outras situações e eu posso dizer para você o seguinte, esse prazo realmente, primeiro, ele é um prazo curto. Sim, 15 dias Ele é um prazo curto e você tem uma série de problemáticas aí que podem envolver essa questão. Por exemplo, como que chega essa notificação até o cidadão? Via correio, geralmente. Via correio. Então, quer dizer, o cachorro, sem querer pôr a culpa no cachorro, né? Mas se o cachorro comer, rasgou, o vento levou... Choveu, molhou, desmanchou. Se por acaso, porventura, por um engano, o carteiro colocou no portão errado. Se de alguma maneira você não recebeu essa notificação, um problema maior ainda vai te gerar, né? Com certeza. Quando nós falamos aqui, atenção motorista, quando nós falamos pode cassar o direito de dirigir, o que significa? Que o condutor ele estava cumprindo uma penalidade de suspensão, ou seja, ele não poderia realmente estar dirigindo. Sim. Né? E naquele período,
Alguém utilizou-se do veículo dele, então você emprestou o veículo lá para o teu irmão, para um parente, enfim, para um vizinho. Ele usou o teu veículo, que está no teu nome. Não era você que estava conduzindo. Chegou a notificação. Você não teve a oportunidade de indicar o condutor, ou porque não recebeu, ou porque o prazo foi curto. Essa pontuação vai ser lançada no seu prontuário, que vai gerar posteriormente um processo de cassação. De cassação. Se você já tinha ali beirando os 20 pontos e você atingiu os 20 pontos por conta dessa indicação que você não pôde fazer, vai gerar a suspensão do direito de dirigir. E aí vem a dor de cabeça para o proprietário do veículo. Então, porque para ele provar isso, Exatamente. já passou o prazo. Exatamente. Então vamos à solução. Mas qual a solução? Bom, a solução é a seguinte, pessoal. Você vai ter que, munido da documentação necessária, quais são esses documentos? Cópia dessa notificação, tá? Caso você tenha a notificação, né? Cópia do documento do veículo, ok? Cópia da sua habilitação. Você vai fazer um recurso, ok? Você pode fazer um recurso administrativo e neste recurso você vai justificar pelos quais motivos você não pôde fazer aquela indicação dentro do prazo, tá? Esse recurso, conforme a gente já, inclusive, comentei na entrevista anterior, esse primeiro recurso chama-se defesa prévia, né? Se vier indeferido, não se desespere, não desista, né? Alessandro, não desista. Porque ele tem outras, né? Você tem outras possibilidades, né? Exatamente, e você pode recorrer também ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Então, o que o motorista deve fazer? Ele deve guardar as provas, os documentos necessários, cópia. Outra coisa, vai mandar essa notificação pelo correio, tá? Porque vem lá um prazo de 15 dias. Mas espera lá, vamos dar um exemplo aqui. O prazo era até o dia 10 do 10, né? Se você botar no correio no dia 10, que dia que vai chegar lá? 2, 3 dias depois. E aí, está dentro do prazo ou está fora do prazo? Então, isso é muito discutido também. Então, não há discussão. O entendimento o prazo está atendido. Porque se o prazo descrito é até o dia 10, você postou até o dia 10, você está dentro do prazo. Agora, o que você não pode deixar de fazer? Guardar uma cópia. Certo. Tá? Outra coisa muito importante, além de guardar uma cópia, você, na realidade, mandar com aviso de recebimento. É uma outra situação que vai te ajudar muito. Por quê? Porque o aviso de recebimento vai comprovar o comprovante que chegou no órgão de trânsito. Recebeu e depois, se você precisar comprovar, você não vai ficar na mão. Você gasta um pouquinho a mais, mas de uma taxa, mas vale a pena, né? Exatamente, tem a tua garantia com relação à prova para você usar posteriormente na defesa em relação aos pontos. Sim. Tá bom? Então é importante isso. Ok, ótimo. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui com o professor Alexandre Matos sobre suspensão, sobre cassação, sobre procedimento administrativo de trânsito, a gente vai falar agora de um apoiador nosso do programa aqui, que é a Sun Serviços. Vamos colocar o vídeo, depois a gente comenta. CNH suspensa ou cassada? Problemas com multas? Ligue agora para a Sun Serviços, São Paulo, 3019-4884, 3019-4884 ou pelo WhatsApp 95994-9749, 95994-9749. Sun Serviços, em defesa do motorista. Então tá aí. Você teve algum problema com pontuação, com CNH cassada, suspensa? Procura o pessoal da Sun Serviço, tá? Bom, a gente está aqui no bate-papo com o professor Alexandre Matos, a gente está falando sobre procedimento administrativo de trânsito, sobre suspensão, sobre indicação de condutor. Você perdeu o prazo e agora como que eu vou fazer? A pontuação vai entrar na minha habilitação, vou perder a habilitação, vou ter a habilitação suspensa, ou vou ter... Enfim, o que eu posso fazer? Acabou o mundo? Não, você pode ter outras alternativas. Uma outra situação... Aqui que eu separei também algumas perguntas, professor. Quanto tempo após ingerir bebida alcoólica posso dirigir? Pois é. Muita gente tem dúvida disso, sobre essa questão. Essa pergunta é interessante, né? Quanto tempo após fazer uso da bebida alcoólica eu posso dirigir? Olha só a problemática que nós temos aí. Isso vai envolver a compreensão física, né? Eu, por exemplo... sou uma pessoa, vamos chamar de fortinha, né? Tenho aí os meus aproximadamente 100 quilos, né? Não vamos aos detalhes. Sim. Mas se eu ingerir o equivalente a uma latinha de cerveja, né?
com 100 quilos. Se eu estiver alimentado, se eu dormir, vai ter um efeito esse álcool. Sim. Né? Agora, se você tem um outro cidadão, um motorista, que ele pesa ali 60, 70 quilos. Mais franzino e tal. Exatamente. Então, esse efeito do álcool no organismo, ele vai ter um outro tempo esse efeito. Né? Então, essa pergunta de quanto tempo depois que eu ingeri o álcool eu posso dirigir, eu diria o seguinte, cientificamente, eu não tenho aqui a resposta para falar para você, olha, depois de 1 hora, depois de 6 horas, depois de 12 horas. Não tem uma resposta eu, pronta. Como profissional, tá? Como profissional, como educador de trânsito, eu tenho que deixar frisado aqui. Se bebeu, não dirija, de jeito nenhum. Você vai pôr em risco a tua vida, a vida da tua família, a vida de outras pessoas. Então, se bebeu, não dirija. A segunda questão, o mínimo que eu costumo dizer é o seguinte, no mínimo 24 horas. Por que 24 horas? Para o organismo poder liberar... Porque você vai ter um ciclo dentro do teu organismo, onde você almoçou, jantou, dormiu, acordou, e aí acredita-se, né? Acredito eu, que depois de 24 horas, lógico, dependendo da quantidade também de álcool, como eu disse, você já não estaria sob esse efeito do álcool, digamos assim. Né? Mas aí nós temos um problema maior ainda. Né? Porque aí vem aquela pergunta, se você for abordado num bloqueio, numa blitz, para fazer aí o teste, você faz ou não esse exame? Sim, legal, uma questão da gente emendar um assunto, uma pergunta na outra. Exatamente. Então, aí eu até já colocaria para vocês o seguinte, para você motorista, tá? Primeiro, se você está sendo convidado a participar de uma blitz da Polícia Militar, por exemplo, com relação ao exame do etilômetro, primeiro que você não deve se negar a fazer esse exame, hipótese alguma. Por que não? Porque você vai ter oportunidade a produzir uma prova, sim, a seu favor. Porque se você não bebeu, faça o exame, você não fez uso do álcool, faça o exame, e aí você vai dar 0, evidentemente, e você não vai ter problema. Por que eu falo isso, Alessandro? Porque se você se negar a fazer o exame, o agente de trânsito ele vai te autuar. Pela recusa. No artigo 65A do nosso CTB. A simples recusa, tá? Ela já é uma infração. Inclusive com suspensão de 12 meses, né? Exatamente, a penalidade de suspensão fixa é de 12 meses, tá? Eu vou até aproveitar, e se você me permitir, claro. Eu vou até mandar um alô aqui, eu prometi para eles, o pessoal está nos assistindo aí, para o pessoal do grupo de Trânsito na Prática, tá? Esse grupo ele foi criado pelo Ademir Santos lá no dia 12/8/2018, quer dizer, já faz bastante tempo. E por que eu estou citando aqui? Porque hoje, inclusive, foi feita uma postagem lá justamente sobre isso. Sobre essa questão. O CETRAN do Rio Grande do Sul, ele deu um parecer favorável à jurisprudência no sentido de que o direito do cidadão, questionando esse direito do cidadão de não produzir prova contra si mesmo. Esse assunto é muito interessante. Muito polêmico. É muito interessante e polêmico. A gente vai fazer um intervalo e continua com esse assunto. Bacana. A gente já volta, pessoal. Não sai daí, é rapidinho. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo.
No trânsito, o sentido é a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro e hoje nós contamos aí novamente com a participação do professor Alexandre Matos, que é jurista, lançou um livro aí recentemente muito bacana, que aliás, para você que gosta de trânsito, ou enfim, quer saber mais sobre o processo administrativo de trânsito, entra lá, editoraletrasjurídicas.com.br e você pode adquirir o livro Nulidade dos Atos Administrativos de Trânsito. A gente estava falando, antes de ir para o intervalo, sobre bafômetro, dirigir sob efeito de álcool. A gente vai continuar com esse assunto, mas antes disso, como eu prometi, né, anunciei durante 2 semanas que a gente ia fazer um sorteio desse livro do professor Alexandre Matos, que é Nulidade dos Atos Administrativos de Trânsito, e a gente vai fazer esse sorteio agora aqui, né, são 41 pessoas que participaram aí, que compartilharam lá, que marcaram 3 pessoas na postagem do Facebook, e essas pessoas receberam numa lista os números, né? Nós numeramos aí de 1 até 41, e aí a gente vai fazer esse sorteio agora aqui, ao vivo. Eu peço para que o Lucas e o Jonas já aponte isso. Então vamos lá, a gente vai sortear e a gente já vê quem foi o ganhador aí do livro Nulidades dos Atos Administrativos de Trânsito. Então, vai lá, foi o número 38. Vamos ver quem que é o 38 da lista, que ganhou aí o livro. Deixa eu abrir aqui, pessoal, só um minuto. Vamos lá. Número 38. Eu vou ver aqui na relação que eu tenho na postagem aqui do Facebook. Deixa eu achar aqui a relação. Cadê? 41 pessoas. O 38, a posição 38 aqui, é a Laura Oliveira. Então eu vou até marcar aqui, ó. A Laura Oliveira, depois eu vou ver de onde que ela é, direitinho. Ela ganhou um livro aí, Nulidade dos Atos Administrativos de Trânsito. Parabéns, Laura. Eu acredito que vai ser de grande valor para você, principalmente se você trabalha com trânsito, né? Principalmente para você, se você trabalha com processo administrativo, vai ser um excelente material aí para os seus trabalhos, tá bom? Bom, é isso. A gente está antes de... Parabéns a Laura. Parabéns a Laura, né? Que ganhou esse livro aí. A gente estava falando, então, antes de ir para o intervalo, sobre a questão de se bebeu, né? Quanto tempo depois sopra ou não sopra o bafômetro. Exatamente, né? Então é isso, pessoal. A orientação da minha parte, como educador, primeiro, se você bebeu, realmente, não dirija, né? Não coloque em risco a sua vida, a vida daqueles que você ama, né? A vida daqueles que te ama, a vida de terceiros, enfim, né? O respeito à vida em primeiro lugar. E outra questão não temos aqui uma resposta em relação a quanto tempo depois exatamente, por conta de uma variação de uma série de fatores. De organismo, né? Enfim. Organismo, compreensão física, idade, se comeu, se não comeu, se dormiu, se não dormiu. Isso tudo vai afetar, né, a tua disposição, né, a tua habilidade ali para estar dirigindo, ok? A grande verdade se você for abordado e você é convidado a fazer o exame, você deve fazer o exame, conforme eu disse anteriormente, até para que você possa ter chance de produzir uma prova a seu favor. Sim. Ou seja, provar que você não está sob efeito do álcool, né? Sim. Essa aí é a minha dica, é a dica que eu posso deixar para o motorista. Legal, bacana. A gente tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já falou como eu tenho bebido. Caso eu tenha bebido, devo ou não fazer o teste do bafômetro? Sim, aí fica uma orientação, né? Evidentemente, se você bebeu e se você fizer o exame, evidentemente que vai apontar ali uma determinada dosagem alcoólica, né? Sim. Agora, se você fizer o exame, você não vai ser autuado por não ter feito. Sim. Né? Se você faz o exame e deu positivo, ele vai dar positivo, mas vai dar uma determinada dosagem. Sim, né? Sim. Agora, a grande verdade é o seguinte, quando você submete ao exame, você evidentemente está cumprindo o seu papel ali como cidadão. De cidadão. Né? É teu direito se recusar, é o direito do cidadão se recusar.
Então aí vai ficar na decisão de cada um em fazer ou não fazer. O que o motorista deve saber é o seguinte, que se ele fizer e deu positivo, você vai responder... Vai ter as consequências. Né, as consequências. E se você se recusar, você vai ser autuado, né, porque você se negou no artigo 165A. E aí cabe a você, como cidadão, evidentemente reservado o teu direito à ampla defesa do contraditório. Sim. Posteriormente, você por conta própria ou você procurando por um profissional capacitado para estar se defendendo. Legal. A gente vai colocar novamente aí o vídeo do nosso apoiador cultural, o vídeo da San Serviço, depois a gente continua. CNH suspensa ou cassada? Problemas com multas? Ligue agora para San Serviços, São Paulo, 3019-4884, 3019-4884 ou pelo WhatsApp 95994-9749, 95994-9749. San Serviços, em defesa do motorista. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Bom, professor, vamos sair do assunto álcool agora. A gente vai falar de uma situação muito comum, muito corriqueira, isso é no país todo, né? A pessoa que recebe multa, ela recebe várias e várias multas e ela tem certeza que ela não esteve naquele local. Ela mora em São Paulo, a multa está sendo... Ela tomou multa na Bahia, no Sul, e ela não foi para esse lugar. Várias multas. O que ela tem que fazer? Ok. Olha, nós temos aí a possibilidade desse cidadão estar sendo vítima de um outro veículo que a gente chama aí de dublê. Certo. Né? Existe uma grande possibilidade. Existem duas possibilidades aí. Adulteração de placa, né? Uma seria a adulteração de placa, onde o agente de trânsito ele anotou uma placa que simplesmente foi adulterada, e, por exemplo, uma fita, né? Fita isolante, uma fita isolante. Existe a possibilidade, por exemplo, do agente de trânsito ter se equivocado e marcou ali a placa errada, né? Uma placa, por exemplo, um pouco apagada, uma placa suja, né? E marcou errado e calhou de cair para você. E existe a pior das possibilidades, que é, de repente, ter um veículo circulando como dublê. Tá? Sim, e aí todas as infrações, aí nesse caso geralmente dublê, você não recebe uma, duas, você recebe várias. Até porque aquele cidadão que utiliza-se de um veículo dublê, ele não vai ter a mínima preocupação em respeitar a legislação de trânsito. Sim. Né? Então a gente parte desse princípio que ele já está de má fé. Sim, não é verdade? Então o que você tem que fazer? O ideal é que você guarde as notificações, não jogue fora. Ok? O ideal é que você faça o recurso dessas notificações contra essas autuações. Você deve fazer o recurso. Em todos os recursos você vai falar a mesma coisa, ou seja, você vai negar, como você mesmo está dizendo, né, que nunca esteve lá, você vai explicar que nunca esteve. Agora, você geralmente, alguma das multas, por exemplo, das autuações, pode-se ver que vem a foto do veículo. Fica mais fácil, né? Quando vier foto do veículo, por exemplo, foi uma autuação feita por radar, né, por câmera, procura ali algum detalhe que diferencia do seu veículo. Né? Marca, anota esse detalhe e aí de posse, por exemplo, de uma prova como essa, você pode procurar a Polícia Civil, isso é muito importante. Você vai até uma delegacia, a delegacia do seu bairro, né, mais próximo do teu bairro, ok? Vai registrar essa ocorrência, né, vai levar essa notícia, né, com relação a esse possível crime. E ali a delegacia ela tem... Até mesmo para provocar uma possível busca desse veículo, né? Exatamente, exatamente. O ideal é que essa delegacia de posse dessa ocorrência registrada, que eles iniciem aí uma investigação para que possa localizar esse veículo e tirar esse veículo de circulação. De circulação. Exatamente. Tá certo. Então tá aí. Essa dica ela é muito importante. E outra, fica difícil, né? O cidadão fica que nem doido de mão amarrada para poder provar que não é ele. Às vezes ele comprova e tal. Aqui uma outra pergunta. Vendi um veículo e o comprador não transferiu. Estou recebendo pontuação. O que fazer agora? Olha, mais uma vez, é uma dúvida recorrente e eu digo mais, viu? É mais comum do que a gente possa imaginar. Porque imagina você, cidadão, quando você vende o veículo, você vai até o cartório, assina o recibo de compra e venda, então reconheceu, firma ali, você entrega para o comprador o recibo, entrega o veículo. Sua responsabilidade dali em diante acabou. A princípio acabou, né? O problema todo é que geralmente esse cidadão ele não faz a transferência para o nome dele
E aí, ele rodando com esse veículo e cometendo infrações, essa pontuação pode vir sim, pode acontecer de estar vindo para o teu prontuário, o valor, né? E você ter problema. O que você tem que fazer? Vai até o cartório onde você reconheceu firma do recibo de compra e venda, pede lá no cartório uma certidão de venda do veículo. O cartório vai te fornecer uma certidão que comprova que você fez realmente ali o reconhecimento. Ele ter uma cópia autenticada do recibo de compra e venda também vale? Esse é o melhor dos mundos, né? Sim. Que geralmente a pessoa não faz. Acaba não fazendo, Esse é o melhor do mundo. Eu já dei a dica imaginando que você não tem a cópia, Sim. mas já fica aqui a dica, né? Isso é ótimo. Uma ótima dica. Sim. Guarda ali. Eu tenho esse cópia, hábito de tirar a cópia guarda. e guardar, né? E mais uma vez, onde que você vai usar esse documento? Na hora de você fazer o recurso, justificando a pontuação que está no teu prontuário. Aí você vai juntar esse documento, comprovando, e aí a Jari, né, o órgão autuador ou o CETRAN vai ter oportunidade de receber esta prova para que você tenha uma chance de ter um deferimento. Para né? poder justificar. Aliás, todas as provas admitidas em lei você pode utilizar. Você pode utilizar foto, você pode utilizar uma declaração de uma testemunha, sim, uma cópia de um documento qual você fez ali o registro no cartório. Então é isso. O ideal é que você guarde, que você tenha essas provas para que você possa poder se defender. Ótimo. Para a gente fechar aqui, que a gente já está acabando o programa, infelizmente é muito rápido, uma última pergunta. Isso é dúvida de muita gente. O camarada vai parar no farol vermelho de noite, de madrugada, vem alguém atravessando a rua, pode ser um roubo ou não, ele avança o sinal vermelho. Tá. Toma uma multa lá de farol vermelho. O que ele faz para se defender de um recurso? Pelo que eu entendi, a pergunta aí eu posso ou não posso ultrapassar o sinal vermelho à noite, né? De madrugada, por exemplo, em lugares ermos, perigosos, que já tem um histórico de assaltos, enfim. Olha, pessoal, você motorista, você cidadão, você não deve passar no sinal vermelho. Por quê? Porque você vai ser autuado. Qual a ferramenta que você tem? Fica aí a dica. Diminuir a velocidade, né? Se o sinal está verde entrando para o amarelo, para que quando você se aproxime, você possa passar no sinal verde. Então, à noite não pare no sinal vermelho, mas sim, passe no sinal verde. Aliás, essa máxima, na realidade, eu ouvi de um outro grande profissional da área do trânsito, que foi o Júliver, né? Essa nosso máxima. mestre. Exatamente. Agora, fica a dica para que você nem passe no sinal vermelho, né? Mas também não corra o risco de um assalto. Sim, sim. Porque, dessa forma você elimina os dois problemas, né? Mas outra coisa, fica também aqui o complemento da dica. Não adianta você só contar uma historinha depois no recurso para falar, eu passei porque eu ia ser assaltado. Sim. Ora, se você estava sendo perseguido, tinha um risco ali de assalto, né, te apontaram uma arma, como você está dizendo muitas vezes, então você, mais uma vez, tem que ir até o distrito da área, o distrito policial, registrar essa ocorrência, guardar uma cópia desse boletim, porque amanhã ou depois, se você foi autuado, você vai ter como e até mesmo porque você justifica a multa e você também gera a questão de um local que tem roubo, uma informação para a polícia, né? Para que a polícia possa agir, que muitas vezes não age porque o cidadão acha que nada vai mudar e acaba não registrando a ocorrência. Verdade. O que é um grande erro do cidadão. Pessoal, não importa se foi uma tentativa, se foi... Faça o registro, porque é o único meio que a Polícia Civil vai ter, a Secretaria de Segurança Pública vai ter, para poder avaliar. A própria Polícia Militar, local, né? Liga o 90 também. O 90 de imediato, né? Muito importante, para que possa jogar na rede, por exemplo, ir atrás de um possível criminoso, né? Tirar ele de circulação e, mais que isso, né? Deixar ali essa informação para que se tome providências. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está com o nosso tempo já estourado aí, né? Quero agradecer a todos que acompanharam o programa, agradecer mais uma vez a presença do professor Alexandre Matos. As portas do programa estão sempre abertas para a gente poder fazer esse bate-papo, porque é muito bom. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui já deve ter passado por alguma situação dessa. Com relação ao sorteio do livro, a gente vai entrar em contato aí com o ganhador e para poder enviar, né, para a cidade, para a pessoa via correio. E ou se for em São Paulo, se for perto, a gente vai entregar, tá bom? Pessoal, agradeço a participação de todos. Mais uma vez, obrigado, professor. Muito obrigado também e aguardo o próximo convite. Fico à disposição. É isso aí. Até mais. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima semana com o programa Transseguro.